Durante muito tempo, eu não sabia qual era o meu propósito. E eu digo isso num contexto religioso mesmo, sabe? Comecei a ir para a igreja quando eu tinha 14 anos e desde então eu sempre buscava qual era o meu chamado, qual era o meu propósito, qual era o motivo de eu estar ali, por que Deus tinha me chamado, por que Ele tinha colocado certas pessoas na minha vida. E durante muito tempo eu busquei isso, né? Eu via as pessoas ao meu redor, o pastor tal falou que meu chamado é tal, conversando com Deus, lendo a Bíblia. Eu entendi que meu chamado é tal, meu propósito é tal, e durante muito tempo eu busquei isso, né? E desde pequena vocês sabem, desde pequena as pessoas ao meu redor sabem que eu estudo inglês, o inglês faz parte da minha vida e da minha rotina desde que eu tinha, sei lá, 9 anos, por aí. Hoje eu tenho 28, então durante boa parte da minha vida o inglês fez parte da minha rotina e do meu dia a dia, né? E lógico, como criança, quando você tá aprendendo um segundo idioma, você não imagina o motivo pelo qual você está estudando aquilo. Na época eu estudava inglês porque eu queria entender as letras de High School Musical, as letras de Camp Rock, entender as entrevistas da Disney. Era uma questão mais relacionada a entretenimento mesmo. E conforme eu fui crescendo, eu fui entendendo que desde pequena Deus estava me moldando para aquilo que Ele faria na minha vida 20 anos depois, sabe? E quando eu tinha 14 anos que eu comecei a ir para a igreja, eu já estava finalizando o curso de inglês, eu não sabia muito bem o que eu iria fazer da minha vida, porque até então eu queria muito estudar medicina, então assim, eu estava ali no segundo ano do ensino médio quando eu terminei, e meu sonho era, vou fazer medicina. Comecei cursinhos, comecei a estudar para isso, até que me surgiu a oportunidade de virar professora de inglês. E naquela época eu não entendia ainda o que estava acontecendo. Desisti do curso de medicina para fazer o curso de tradutora e intérprete, e ainda assim não entendia por que os planos haviam mudado. Até que um dia eu entendi, eu recebi, né, tava num culto na igreja, e um pastor chegou em mim e falou para mim que a gente tava falando até sobre uma passagem de Jeremias, né, que desde o ventre da sua mãe eu te escolhi para as nações e tudo mais, e o culto inteiro foi voltado para isso, foi falando sobre essa questão de você ser escolhido para as nações, de levar a palavra de Deus para o mundo e tudo mais. E aí terminou o culto, o pastor chegou em mim e falou: Mayra, esse culto, Deus colocou no meu coração, essa palavra Deus colocou no meu coração, e a única pessoa que vinha na minha cabeça era você. E na hora, assim, eu desabei em chorar, eu falei: meu Deus do céu, como assim? Tipo, Deus falou tão diretamente comigo a respeito disso, tipo, como é que isso tá acontecendo comigo. Durante muito tempo eu busquei o meu chamado e eu não sabia qual era. E ele falou: mas a única coisa que te barra e te impede de seguir o seu chamado é o medo. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, assim, sempre tive muito medo da mudança, né? Enfim, fazer as coisas, e medo daquilo que eu não conheço, medo do desconhecido mesmo. Então, depois desse dia, eu comecei a buscar mais o contexto de missões, comecei a me interessar mais por querer morar fora. Foi aí que o sonho de ir pro Canadá surgiu. Aí eu conheci meu marido e eu falei: caramba, ele tá com um sonho alinhado com o meu, a gente vai pro Canadá e a gente vai poder finalmente começar a colocar o chamado de Deus na minha vida, né? Começar de fato a colocar isso em prática, pipipipopó. E eu botei na minha cabeça que para eu espalhar a palavra de Deus para as nações, eu teria que viajar, eu teria que sair do Brasil, e isso teria que acontecer em algum momento. E aí eu relaciono isso com a ideia de propósito, por quê? Porque durante muito tempo eu acreditei que meu propósito era esse, ir para as nações falar de Deus. Meu propósito era relacionado a isso. E hoje, dando aulas online, gravando esses vídeos pro YouTube, falando do amor de Deus, falando sobre a minha vida, falando sobre a minha família, falando sobre os meus filhos, eu entendo que o meu propósito vai muito além disso. Meu chamado de falar de Deus para as nações vai muito além do que eu comprar uma passagem de avião e ir para outro país. Hoje eu entendo que o meu propósito principal é falar sobre Deus, mas é contar um pouco da maneira como eu vivo para as pessoas como forma de inspirar, porque era isso que Jesus fazia. Ele vivia e inspirava
com a vida dele as pessoas, né? Ele não precisava mudar quem ele era, porque Jesus era perfeito, eu não sou, eu sei disso, mas Jesus nunca precisou mudar quem ele era para falar do amor de Deus. E eu entendo que hoje o meu propósito é esse, é transmitir o amor de Deus para as pessoas com aquilo que eu vivo. Eu não preciso sair do Brasil para falar do amor de Deus para as pessoas. E o fato de Deus ter plantado na minha vida a sementinha do inglês, a sementinha do tradutor e intérprete, a sementinha das aulas de inglês, poder dar aulas online, tudo isso trilhou o caminho para que eu pudesse hoje falar do amor de Deus para as nações. O YouTube está aí disponível para as partes mais remotas da Terra. E eu nem precisei pegar um avião para poder falar isso para você. Então hoje eu entendo que o meu chamado, ele vai muito além disso, sabe? E durante muito tempo o medo realmente me paralisou. Eu tinha medo de postar vídeos na internet com medo do que as pessoas iriam pensar. E isso me barrou, assim, de falar do amor de Deus, de falar das coisas que Deus tinha feito na minha vida, de falar da família incrível que Deus me deu, de compartilhar experiências, de falar daquilo que Deus tem tocado no meu coração, como o vídeo de hoje é um tema que tocou no meu coração e eu queria falar com vocês sobre isso. E realmente o medo me barrou até certo ponto, até eu entender que de fato o meu propósito é esse. Eu preciso falar para as pessoas daquilo que Deus tem feito na minha vida como forma de gerar testemunho. Eu não tenho a vida perfeita, eu não tenho milagres extraordinários na minha vida, doenças curadas ou coisa do tipo, porque eu vivo o ordinário e Deus está no ordinário também. Ele está no extraordinário, mas ele está no ordinário. Ele está no acordar e tomar o café da manhã, ele tá nos meus filhos brincando e correndo, ele tá no meu esposo me ajudando com o meu sonho de fazer vídeos pro YouTube. Deus, ele tá nessas coisas também. Hoje eu entendo que o meu chamado vai muito além do que essa ideia de ir para as nações. Porque eu interpretava o ir como literalmente ir. E hoje eu entendo que não é bem assim, sabe? Então, se você tá se questionando sobre qual o seu propósito, começa a prestar atenção nas coisas do dia a dia, sabe? Começa a prestar atenção nos desejos que Deus tem plantado no seu coração, nas coisas que Ele já colocou há muito tempo no seu coração e você só não deu ouvidos. Começa a perceber mais de Deus no seu dia a dia, sabe? Porque dessa forma você começa a interpretar melhor a vontade de Deus para você. E uma coisa que eu aprendi também, frequentando uma célula, a célula dos nossos primos, é que o seu propósito hoje não precisa ser o mesmo de amanhã. Não é porque Deus tem um propósito para você hoje que esse propósito vai permanecer para sempre, né? Às vezes aquele propósito se cumpriu na sua vida e logo vai surgir um outro. E tá tudo bem, né? E quando for o propósito, vai ser bem claro. Pode ter certeza que você vai ter certeza de que aquele é seu propósito. Hoje eu tenho certeza de que tudo que aconteceu na minha vida culminou para esse momento, que é eu aqui falando com vocês. Então, se você tem dúvidas, saiba que esse momento ele chega. Durante muito tempo eu tive dúvidas e hoje eu sei exatamente, muito claro, qual é meu propósito e qual é meu chamado. E eu oro muito para que esse momento chegue para você também e que todas as dúvidas cessem na sua vida e que você possa, de fato, viver plenamente em Jesus.